pessoa de um rei e que ficava muito forte no meu coração e eu lendo durante essa semana o Espírito Santo de Deus falando bastante e Deus confirmando assim no meu coração um ensinamento muito grande. Porque a Bíblia, ela está cheia de testemunhos, né? Ela, como disse o escritor da carta aos Hebreus, tem uma nuvem de testemunhos, tem uma nuvem de testemunhos para nós, para as nossas vidas. E pessoas que passaram por problemas, por dificuldades, e isso ficou como testemunho para que a gente possa não cair no mesmo laço, não passar pelas mesmas coisas que eles passaram. E hoje eu quero aprender junto com vocês, compartilhar algo que Deus falou comigo no segundo livro das Crônicas dos Reis. Eu analisava, olhava, percebia, lia e fiquei mais de uma vez olhando e falei, Senhor, isso pode acontecer conosco. E esse testemunho desse homem, desse rei, é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 14, começa a história de um rei chamado Asa. Rei Asa. E logo no começo do capítulo 14, você vai ver no verso 2, uma expressão assim, olha, muito forte. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Então, quando começa a história do rei Asa, a história do rei Asa começa de uma maneira forte, de uma maneira profunda. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E daí nós vamos ler, se a gente for ler o capítulo inteiro, capítulo 14, nós vamos ver que ele, primeira coisa que ele faz, é bonito isso, ele tira os rapazes escandalosos da terra. Que seriam rapazes escandalosos, né? Será que seriam rapazes com tanquinho e que ficavam sem camisa? Jesus amado. Será que Deus está falando entre nós? Será que tem algum rapaz escandaloso aí que quer mostrar os tanquinhos? Que seriam rapazes escandalosos? Olha, na verdade, escândalo é tudo que... O que seria escândalo? Quem pode me dar uma definição de escândalo? Feio. Algo ruim de ver? O que você acha que é escândalo? Que causa indignação. Então eram rapazes que causavam indignação no povo. E foi a primeira coisa que o rei Asa fez. Ele tirou os rapazes escandalosos da terra. Olha, tem muita coisa que causa escândalo, né? Nudez causa escândalo. Aberrações sexuais causam escândalo, tanta coisa. Mas independente disso, Asa, ele começou a limpar a terra, porque ele amava o Senhor. A segunda coisa que Asa faz é tirar a idolatria, é tirar todas as imagens de esculturas. Todos os ídolos.
todos os ídolos. Ele foi derrubando, tirando. E a terceira coisa que Asa fez foi uma coisa muito forte. Ele depôs sua própria mãe, Maaca, do trono. Porque nessa época, Maaca, que era mãe de Asa, era rainha. Em Israel não tinha rainha, só rei. Então Asa começa um ministério, ele começa uma carreira muito forte. Mas Asa não parou só nisso. Quando ele depôs a sua mãe, a rainha, ele tirou ela do governo, ele tirou ela do trono, porque ela tinha feito um enorme de um ídolo, e ela se prostrava perante o ídolo, e ela fazia o povo pecar, porque ela era mãe do rei. Você teria coragem, se a sua mãe não serve ao Senhor, está se comportando indignamente, você teria coragem de repreendê-la? Né? Você teria coragem de chegar na sua mãe: ó, mãe, você é uma idólatra e você está com essa imagem enorme aí, eu vou pôr no chão isso aí, quebrar. E a Bíblia diz que ele queimou a fogo a Zera, o ídolo de Maaca. Queimou, muito bravo lá, destruiu tudo. A quarta coisa boa, porque está escrito aqui, ó: e Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus. E uma quarta obra de Asa foi trazer de volta os utensílios da casa do Senhor. Asa trouxe de volta coisas que tinham tirado do templo, que tinham levado para os ídolos, que tinham profanado, e ele traz de volta para a casa do Senhor. Ele começa a fazer uma obra muito linda mesmo. E a quinta obra grande de Asa, que eu, Dalva, separei, olhando a história do rei Asa no capítulo 14 e em diante, é que uma das qualidades, além dele, tirar os homens escandalosos da terra, destruir os ídolos, depor sua própria mãe, cuidar da casa de Deus, ele tinha uma qualidade muito grande. Diga comigo se você quiser só, não precisa repetir se você não quiser. Né? Tem irmão que fala assim: como eu tenho raiva daquele pregador que fica falando, fale para o seu irmão. Mas só se você quiser, diga: ele confiava no Senhor. Sabe por que às vezes eu falo isso? Fale para o seu irmão, ou então fale para você não dormir. Eu já disse isso para vocês. O pastor disse que a minha voz acalma. Por isso que quando eu estou falando com ele dorme. Desculpa. Então, você não dormir. Asa confiava no Senhor. Para mim, uma das qualidades mais lindas do rei Asa era a confiança que ele tinha no Senhor. Porque Asa, depois que ele fez tudo isso, depois que ele tirou as abominações da terra, depois que ele fez coisas grandes para Deus, veio sobre ele uma guerra, uma batalha. E os etíopes vieram contra Asa. Saíram contra ele um exército enorme, né? Asa tinha um exército de 300.000. Mas vieram os etíopes contra ele, e nós vimos isso no culto de oração até, e a gente viu que o exército que veio contra Asa era de 1.000 milhares e 300 carros. Aí os irmãos aí me ajudaram a ver que realmente o exército dos etíopes era assim, gigantesco. Asa
com um exército de 300 mil, foi afrontado por um outro reinado que tinha 1.000 milhares. Daí quanto que dava mesmo? 1 milhão, né? 1 milhão de pessoas. 1 milhão de soldados contra quanto? 300 mil. Então, olha, não era uma guerra justa, era? Não, 1 milhão, o exército dos etíopes, contra 300 mil do exército de Judá. Mas aí que Deus, nosso Senhor, me mostrava a confiança de Asa. Gente, escute, preste atenção, é algo muito grande, não é? 1 milhão de pessoas contra 300 mil. É muita coisa, não é? Não é? Mas olha a oração que Asa fez. Essa para mim é a qualidade mais bonita que Asa tinha. Além de ele tirar o escândalo da terra, além de ele não ter medo, não ter nem um pouquinho de, do povo se voltar contra ele, ele tirou todos os ídolos e tudo mais, restaurou a casa do Senhor, trouxe as coisas de volta. Mas essa é a parte mais bonita, porque Asa confiava no Senhor. Leia lá comigo, 2 Crônicas 14, verso 11. Leia bem alto, se vocês quiserem, todos comigo, vamos lá? E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, o que ele disse? Senhor, nada para ti é ajudar, quero o poderoso, quero o divino uma força, ajuda-nos, pois, nosso Deus, em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Olha que oração profunda. Que coisa linda. Para mim, uma das mais belas orações, curtinha. Né? Uma oração específica. Senhor, nada para ti é ajudar. Tanto quem tem força quanto quem não tem. Nos ajuda. Olha, o exército é de 1 milhão de homens de guerra contra os 300 mil que eu tenho. E a Bíblia diz que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. O povo estava com ele, perseguiu até Gerar, caíram os etíopes e já não havia neles vigor algum. Por quê? Porque o Senhor quebrantou eles. Deus fez uma obra grande e levaram dali muito grandes despojos. Olha, Deus feriu os etíopes de uma maneira assim tremenda na frente do rei Asa. Fez uma obra sobrenatural. Querido, só Deus para vencer uma batalha tão desigual assim. Só Deus. Então Deus veio e fez algo lindo para uma pessoa que estava obedecendo. Alguém que estava se achegando a Deus. Nós aprendemos isso no sábado e hoje, mais uma vez, a gente vai dar uma lembrada nisso. A palavra de Deus diz que quando, lá na epístola de Tiago, quando nós nos chegamos a Deus, o que Deus faz, Fernando? Ele se chega a nós, né? Então, Asa, ele estava se chegando a Deus, ele estava fazendo tudo, agradando a Deus. Ou seja, Asa estava assumindo o governo e limpando a casa e cuidando da casa de Deus e cuidando do reino, porque Asa estava no início, diga comigo, no início do seu reinado, no início. Então a chama ardia assim no coração de Asa, o coração de Asa falava, não, eu quero fazer para Deus tudo o que eu puder. E de repente ele se viu numa guerra, assim como você, assim como eu. A gente vem para o caminho do Senhor e vem para a casa de Deus. Aliás, a gente não vem em nada, né? Deus traz a gente para a casa do Senhor. Deus traz a gente para o reino. Deus nos salva. Jesus nos aceita no seu reino. É uma coisa que eu vou sempre insistir com você. Não tem essa. Nós não aceitamos Jesus, viu? Jesus não é uma mercadoria barata. Jesus não é um sapato, um brinco, uma oferta, um presente, né? Que alguém fala, quer?
Não quero, não gostei. Não, Jesus é tão lindo, é tão profundo, tão imenso, tão maravilhoso, que a gente não pode explicar. Ei, tira isso da sua cabecinha que você aceitou Jesus. Foi Ele que te aceitou, Ele é que te recebeu, Ele é que te traz, Ele é que chama a gente. Nós fomos atraídos pela cruz. É Ele que nos atrai. E quando Jesus nos atrai para o seu reino, nos atrai para Ele. E quando tudo é novo, como sempre, é gostoso, né? Ai, que amor, que paixão. Eu quero cuidar da obra. Ai, eu comecei, né? Tipo assim também, né? Às vezes Deus manda você para algum lugar e você está lá, igreja nova, pastora nova, gente nova, amigos novos, então tudo novo e uma alegria imensa. Assim estava a Asa. Reinado, estou eu aqui reinando, estou começando, quero impressionar meu Deus, né? Emprego novo, tem que impressionar o patrão. É ou não é? Eu tinha que impressionar o rei dos reis. Asa estava assim. E Asa recebeu assim uma bênção tão imensa, mas tão imensa, que preste atenção aqui, ó. Eu quero que você leia comigo. Nós vamos só dar uma puladinha. No capítulo 15, o verso 17. Olha só que lindo, 15 e 17. A parte final do versículo, leia comigo, olha. Contudo, o coração de Asa, diga, foi perfeito. Mas diga mais alto, você que está acordado. Olha, vamos lá. Contudo, o coração de Asa foi perfeito. Perfeito como? Todos. Olha só. Gente, que coisa profunda. Como que o escritor aqui pôs essa palavra perfeito. Olha, Asa foi perfeito nas suas obras, perfeito em tudo. O verso 18 fala que ele trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro, vaso. Agora preste atenção, depois dessa guerra, preste atenção, depois dessa vitória, leia aqui comigo, verso 19, diga aí comigo, diga, e não houve guerra, Deus deu paz, o rapaz fez tudo certo, mas de repente Asa estava lá, feliz da vida, trouxe as coisas de Deus, amava o Senhor, confiava no Senhor, e estava naquela empolgação, né, do primeiro amor, era novo, estava ali no ministério, estava ali na casa de Deus, estava ali reinando, mas de repente, no capítulo 15, acontece algo muito interessante, preste atenção, para você entender o que Deus vai falar conosco. Capítulo 15, então veio o Espírito de Deus, diga Deus, profeta de Deus, sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, preste atenção no que o profeta fala a Asa. Ouvi-me, ó rei Asa, e todo o Judá, e toda a tribo de Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. E Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus. O profeta ainda falando, preste atenção. E Israel esteve ainda por muitos dias sem o verdadeiro Deus. E sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia
se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbará com todas as angústias. Preste atenção. Gente contra gente, cidade contra cidade, tudo se despedaçando, mas por quê? Deus os conturbara com todas as angústias. Mas aí vem a palavra final, profética. Ele começou dizendo: Asa, o Senhor estará contigo enquanto você estiver com Ele. Porém, se você deixar dele, Ele vai te deixar, Asa. Aí ele chega no versículo 7, dá uma palavra final. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a obra que você está fazendo aqui tem recompensa, Asa. Aí ele dá uma ordem. Ele dá um conselho, perdão. Ele dá um conselho para Asa. Mas esforçai-vos. Mas esforçai-vos. Porque tudo que nós fazemos para Deus tem recompensa. Tudo que nós fazemos para Deus tem recompensa. Às vezes não é aqui na terra, mas será lá no céu. E olha só, leia comigo, por favor, se Asa gostou daquilo ou não. Ouvindo, pois, Asa, versículo 8, estas palavras e a profecia do profeta filho de Oded, esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra de Judá, tirou as abominações de Benjamim, como também das cidades que tomara, como também das cidades das montanhas, renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico, ajuntou todo Judá, Benjamim, Manassés, Simeão, vinham a ele grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele, ajuntaram-se, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, dos despojos que trouxeram, 600 bois e 600.000 ovelhas, 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram no concerto, escute, preste atenção, e entraram no concerto de buscarem ao Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel, o que aconteceria com eles? Ia morrer, desde o menor até o maior. Olha só, Asa começa a reinar, começa a obedecer a Deus, veem os etíopes, se levantam contra ele, ele clama a Deus, Deus dá uma vitória sobrenatural para ele, vem o profeta e faz uma palavra, ele traz uma palavra, Asa, nunca esqueça disso, preste atenção, essa profecia, Asa nunca poderia ter esquecido, jamais, jamais, jamais. O profeta disse a ele, Asa, nunca se esqueça disso, se você buscar a Deus, se você invocar a Deus, se você se achegar a Deus, se você estiver com Deus, Deus sempre estará contigo. Mas se você deixar a Deus, se você esquecer de Deus, se você aborrecer a Deus, Deus também vai te deixar. Porque teve tempo que Israel não tinha Deus, teve tempo que Israel só tinha morte, só tinha desgraça, mas Deus mandou você se esforçar, Asa. E a Bíblia diz que Asa amou essa palavra, e fez até um trato. A partir de hoje, quem não adorar a Deus aqui, quem não invocar o Senhor, quem não for sincero vai morrer. Já pensou se eu fizesse isso na comunidade? Meu Pai do céu.
Pessoa, a partir de hoje, quem não for sincero, meninas desonestas, homens desonestos, escandalosos, vão morrer tudo. Eu vou passar a espada, matar todo mundo. Santo Deus. Né, Isaías? Misericórdia, né, bebê? Ficava eu e você. Não, ficava mais alguns, né, Isaías? Gente, estou brincando. Não estou brincando, não, é sério. Como que eu estou brincando? Não estou brincando nada. É sério, gente. Olha só o amor de Asa pelo reino. Já pensou se hoje fosse assim? Morre todos que não levam Deus a sério. Garotada, juventude aí que não leva Deus a sério. Vai morrer tudo. Hoje não morre ao fio da espada. Morre espiritualmente. Morre espiritualmente. É um morto-vivo na igreja, né? É um morto-vivo na igreja, né? Tá vivo, mas tá com aparência de vivo, mas está morto. Você já ouviu isso na Bíblia? Já, né? Tem aparência de vivo, mas está morto. Escute. Geralmente isso acontece conosco. Olha, a gente podia ter pedido assim, Deus, por favor, para a história de Asa aí. Por favor, para. Para a história do ser rei Asa, porque esse versículo é muito forte, né? E Asa foi perfeito todos os dias da sua vida, né? Em todos os seus dias, ele foi perfeito até um determinado dia. Asa foi perfeito até um certo dia. Geralmente, querido, quando ouvimos a palavra de Deus, queremos obedecer logo, né? E esse versículo 12 aqui, ó, quer ver? 15 e 12. E entraram no concerto de buscarem ao Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. Eu vejo nos acampamentos. Eu vejo nos acampar dentro. Eu vejo nas campanhas da igreja de oração. Eu vejo nos avivamentos quando a missionária pastora Vânia vem. Eu vejo quando tem festa. Quando tem algum culto especial. Eu vejo em conferências, né? Esse versículo 12 aqui, geralmente eu já vi esse versículo 12. No último acampar dentro, que o pessoal ficou das 9 da manhã até 3 horas da tarde, eles falaram assim para o Senhor: Senhor, te serviremos, ó Deus de nossos pais, ó Deus da pastora, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Quando eles ouviram o testemunho do Alan, eles choraram, se rasgaram, se prostraram, caíram no chão. E disseram ao Senhor Deus, nosso Pai, Jesus amado, querido, de toda a minha alma, que eu não vou esquecer esse dia, é maravilhoso. E o verso 13 também. Eu vejo aqui nos acampar dentro, eu vejo nos avivamentos. Ei, escute, avivamento, ele permanece. Avivamento não é de um dia, avivamento não é de 3 dias, avivamento não é de congresso, não é de conferência. Avivamento é todos os dias, são todos os dias. Asa tinha que ter continuado todos os dias da sua vida fazendo aquilo que era perfeito. O verso 13 eu também já vi aqui. E todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse e ia morrer, desde o menor até o maior. Eu já vi, principalmente com jovens nos acampamentos e acampadentros, como o último acampamento, eu vi isso, eu vi esse fervor, eu vi esse né? E daí um olha para o outro na segunda-feira, né? Na segunda-feira, alguns já estavam mortos, porque ficaram vivos só no acampadentro, só na sexta, sábado, domingo. Na segunda, alguns mortos, aí alguns que estavam meio vivinhos já, nossa, tem que passar espada, como assim? Como assim? Hoje a gente já estava no avivamento, hoje está todo mundo morno, hoje está todo mundo morrendo. Então esses 2 versículos aqui, eu vejo isso.
Escute, Asa e todo o povo, Benjamim, as tribos de Manassés e todo mais aqui que eu não vou lembrar, que a gente já leu. Mas olha aqui, todo o povo estava tão avivado, estava tão eufórico, porque Deus tinha dado uma grande vitória. E daí houve paz, houve sossego. Tinha dinheiro no banco, porque os despojos foram muito grandes. Tinha dinheiro no bolso, tinha saúde, tinha paz, tinha amor. Estava igual aquelas canções de Natal, né? Das idolatrias, né? Sabe? Feliz ano novo, né? Muito dinheiro no bolso. Dá até horror de cantar, né? Estava assim. Israel estava assim. Olha, escute, preste atenção. O cristão, por que que acontece isso? Meu Deus, por que que acontece isso? Por quê? Por quê? Por quê? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Israel estava assim, não era de boca para fora, não. Está escrito aqui, ele era perfeito nos seus caminhos. Ele estava em perfeição. Não era da boca para fora, não. Mas uma coisa aconteceu. Ele ficou em paz. Houve paz. Ou seja, não houve luta, não tinha problema, não tinha guerra, não tinha aperto. Ei, escute, será que Israel vai sempre buscar o Senhor só quando tem aperto? Quando ela não tem aperto, ela se esquece do seu Deus? Será que os cristãos só buscam a Deus quando estão doentes, quando estão sem falta de dinheiro, está endividado, quando ele precisa de alguma coisa? É o cristão ficar em paz, é o cristão não ter luta, é o cristão não ter guerra, ele descansa. Ele não ora, ele não busca, ele não clama, ele não chora. Mas preste atenção, que no capítulo 16, a Bíblia diz que Deus, no 30º ano do reinado do rei Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá. É como se Deus falasse: olha, eu vou mandar uma lutinha aí, uma guerrinha. Ô Asa, vamos ver se você volta ao seu primeiro amor? Ô Asa, vamos ver se você entende que mesmo você tendo, se você está empregado, você está ganhando bem, você tem que me louvar e agradecer porque aquele emprego veio da minha mão. Que quando está tudo bem nós louvamos, quando não está nós louvamos, que Deus é digno de toda adoração, louvor e glória para sempre, eternamente. E Deus permitiu, e Deus levantou um inimigo contra Asa. Aí, nós imaginamos assim, o que Asa fez? Correu para a casa do Senhor, entrou em jejum e rogos e começou a pedir: Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que me deste vitória contra 1 milhão de soldados etíopes, desta vez, Senhor, entra com a providência, porque meu irmão é o rei de Israel, é irmão meu. Então, Senhor, se com o inimigo o Senhor me deu vitória, imagine com o meu irmão que tem lutado contra mim. Mas não foi o que Asa fez. A Bíblia diz que quando Asa descobriu que o rei de Israel estava se levantando contra ele, o rei de Israel tinha um aliado, e o nome desse aliado é Ben-Hadad. E sabe quem era Ben-Hadad? Era o rei Ciro. Era o rei da Síria. Era um incircunciso, era um estrangeiro, era alguém que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Mas sabe o que o rei Asa faz?
ele, ao invés de consultar ao Senhor, ao invés de buscar ao Senhor, como ele buscou da primeira vez, a Bíblia diz que ele suborna, que ele manda ouro, prata, riquezas, fortunas, para comprar Ben-Hadad. Ele diz assim: olha, estou enviando essa fortuna em ouro, prata, em coisas ricas aqui, ó, para te pedir uma coisa: deixa de ser aliado do rei de Israel e ser meu aliado. Só que tem um detalhe muito grande, Luana, você nem imagina. Aliás, vocês já imaginam, vocês já leram, né? Todos vocês já sabem. Mas a Bíblia diz que Asa tirou essa fortuna da casa de Deus. Ele pegou o dinheiro, ele pegou o ouro, ele pegou a prata, que um dia ele tinha trazido de volta, pegou as coisas de Deus, consagradas a Deus, e falou assim: Ben-Hadad, se une a mim. Por quê? Porque ele sabia que se ele tirasse o braço direito do rei de Israel, de Baasa ia se enfraquecer. Porque Ben-Hadad, o rei da Síria, era forte. E ele fez aliança com alguém que não temia a Deus. Ele fez aliança com um povo estrangeiro, com um povo idólatra. Ele fez aliança. Mas será que Deus viu isso? No versículo 2 do capítulo 16, a gente vê aqui, querido, a queda de Asa. Asa tirou prata, ouro dos tesouros da casa de Deus. Escute, quando o cristão abandona a fé, quando ele esfria, quando ele dorme, ele começa a fazer coisas que ferem a Deus, ferem ao Senhor, e ele nem vê. Ele nem percebe. Ele começa, se Deus dá muita paz para o cristão, ele fica tão acomodado que ele começa a fazer coisas. Lembra de Davi? Ele faz coisas que ele nem percebe o tamanho das loucuras que ele faz. A Bíblia diz que Davi estava sossegado, tinha um exército enorme. Joabe era assim, super experiente, capitão da sua guarda. Ele mandou Joabe, mandou todo mundo, e foi lá, ficou lá tomando água de coco, sentado lá na rede, né? Ligou, sei lá, Deus, sei lá, vamos lá, ligou o quê? Um DVD, pôs um filminho e ficou lá de boa, tiririm lá, né? Oh, meu Deus, que coisa boa, eu tenho um exército bom, eu tenho, né, um guerreiro forte que é Joabe. Aí de repente falou: eu vou tomar minha água de coco lá fora, porque dá um vento, uma brisa, vou passear no terraço. E de repente ele vê lá um demônio enorme, sem roupa, dentro da piscina, se banhando. E estava boiando lá na piscina. Aquele demônio. Aí Davi olhou e falou: sangue de Jesus tem power. Sai. Ele olhou e falou: sai, demônio, eu te ordeno, vá batendo em retirada. Foi assim. Ele não viu o demônio. Ele viu uma linda mulher, nua, se banhando. Por quê? Agora, se ele estivesse na guerra, se ele estivesse guerreando, o que ele ia ver, filho? Sangue de montão, morte. E o que Davi iria fazer? Clamor em cima de clamor, música, né? Ele ia compor músicas. Estou perseguindo meus inimigos, os alcancei, os consumi, os atravessei, sob os pés do Senhor caíram e não mais se levantaram, aleluia. Mas ele não estava na guerra, ele estava em paz na sua casa. O cristão, quando ele se afasta de Deus, o cristão, quando ele não lembra do que ele prometeu para Deus, que ele ia amar o Senhor com toda a sua alma, com toda a sua força, ele começa a pecar.
E o pecado é uma constante daí na sua vida. Pecar, a gente peca, irmãos. Todos nós pecamos e destruídos estamos da glória de Deus. Acho que eu estou precisando de um pastel. Pecar, nós pecamos todos os dias. Pecar, nós pecamos todos os dias. Não há quem diga que não tem pecado. João escreveu isso. Jesus falou que nós precisamos dele todos os dias. Sem ele nada nós podemos fazer. Só que tem um detalhe, preste atenção. Quando nós estamos com Cristo, Cristo está conosco. O que o profeta, filho de Oded, falou para ele? O que ele falou? O que ele falou? Ele falou: Asa, se você estiver com Deus, Deus vai estar com você. Mas se você afastar de Deus, Deus vai se afastar de você. A palavra profética que Asa nunca poderia ter esquecido, ele esqueceu. E se afastou de Deus. Assim como Davi mandou chamar aquela mulher, adulterou com ela, quando ficou sabendo que ela tinha engravidado do adultério, o que ele mandou fazer? Mandou matar Urias, seu marido, da maneira mais horrível, que um homem de Deus não faria, que um homem segundo o coração de Deus não faria, que não faria. Escute, quando nós nos afastamos de Deus, a gente volta ao vômito, a gente volta a fazer coisa pior do que a gente fazia antes. Você vai ver que Asa, antes, quando foi colocado no reinado, ele amou. Olha, presta atenção, quando o profeta, filho de Oded, chegou até ele e profetizou, a Bíblia diz que ele se alegrou, que ele se esforçou, que ele amou aquela palavra. Agora Deus vai mandar outro profeta, a qual Asa vai odiar, vai perseguir, vai prender. Quando nós estamos com Deus, quando nós cultivamos as coisas de Deus na nossa vida, nós queremos fazer só as coisas de Deus. Ei, meninos do Acampa Dentro, igreja do avivamento, como pode nós estarmos avivados 2, 3 dias e passado um dia nós já estamos longe? Tem gente que fez promessa aqui, né, para Deus. Eu vou falar desse jeito, promessa, voto. Não, porque a partir de hoje isso, na segunda-feira, sim, mas assim, se mergulhou no entretenimento. Prometeu para Deus aqui, naquela hora do shei, do shai, do oi, do mimimi. Olha, preste atenção. Se você faz votos com Deus, se você fala para Ele: Pai, a partir de hoje eu não faço mais isso, e você volta a fazer, você é o mais miserável de todos os homens à face desta terra. Porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes: se você não vai cumprir, não vote, não faça pecar o seu corpo com a sua boca, não faça pecar, não faça pecado, não peque, não deixe o seu corpo pecar pelo voto que você fez. Asa fez um voto. Asa disse: olha, todo aquele que não invocar o nome do Senhor igual eu estou invocando, todo aquele que não amar a Deus vai morrer ao fio da espada, desde o menor até o maior. E de repente Asa estava longe de Deus. Ele era digno de o quê? De morte. Depois de uma guerra, depois de uma vitória tão grande, houve comodismo no coração de Asa. Houve comodismo no coração de Asa. Ei, talvez você está aqui e o seu coração está acomodado. Porque Deus já deu mesmo a vitória naquela peleja que eu estava. Deus já deu vitória naquela outra luta. Agora já dá para eu descansar, né? Não preciso mais levantar de madrugada. Não preciso orar mais. Não preciso jejuar. Não, Deus, já está tudo bem. Minha casa está tudo uma maravilha. Meus pais, minha mãe, meu marido, minha esposa, meus filhos. Espera aí, acho que já dá para eu dar uma cochilada, né? A garotada teve, há uns meses atrás,
um acampamento que chamava assim, Acampamento Efésios. E nesse acampamento aconteceram coisas assim extraordinárias. Mas eu faço uma pergunta para essa garotada. Você é o mesmo daquele acampamento? Você é a mesma? Ai, que bom, pastora, eu não estava lá no acampamento, então não é para mim. Não. Mas eu quero te perguntar, você é o mesmo de quando recebeu Cristo Jesus? Você é o mesmo de quando você conheceu a palavra da cruz? Você é a mesma pessoa? Você é a mesma pessoa em obras? Você tem o mesmo amor? Você tem a mesmo fogo no coração? A mesma paixão pela obra de Deus? Você tem a mesma intensidade? A chama arde ainda no seu coração desde o primeiro dia, desde aquele momento. Você é capaz de quebrar os ídolos dos falsos deuses. Você é capaz de enfrentar o seu irmão e dizer, olha, você é digno de morte porque você não está adorando a Deus do jeito que tem que adorar. A pergunta do Senhor para nós nessa noite, nós somos os mesmos? Lá nesse acampamento, Deus deu para nós a carta de Paulo inteirinha aos Efésios. Mas preste atenção, uma das primeiras mensagens que Deus deu para nós lá é o que eu quero deixar aqui para nós, para vocês, para mim, para nós meditarmos, para encerrar essa palavra. Em Apocalipse, eu não lembro agora o capítulo, porque não está aberto aqui, mas você pode abrir aí. João teve uma revelação com a igreja de Éfeso. E Deus deu 3 condições para Éfeso não ser aniquilada, não ser destruída. A primeira coisa que Deus falou para eles, que eles tinham que lembrar de onde caíram. Tinham que lembrar de onde tudo começou. A segunda coisa é que eles tinham que se arrepender. E a terceira é que eles tinham que voltar a praticar as primeiras obras. Escute, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha trabalhos, paciência, uma igreja que não aceitava qualquer um fazendo a obra. Olha, a igreja de Éfeso era uma comunidade de Deus vivo, parecia um pouquinho com a gente. Ela trabalhava bastante, ela tinha paciência, ela tinha muita fé, muita coisa que elas faziam para o Senhor. Não era qualquer um que pregava na igreja de Éfeso, não era qualquer um que era consagrado ministro na igreja de Éfeso, não era qualquer um que fazia parte do ministério. Eles não concordavam com os mentirosos, como essa comunidade aqui não concorda com a doutrina da prosperidade, como nós não concordamos com a doutrina da cura, como nós não somos neopentecostais. Eu me recuso. Se você falar que eu faço parte dessa corja, você está me ofendendo, porque eu não faço parte dessa corja, porque para mim é corja de enganadores que se denominam neopentecostais. Jamais. A gente só não pode ser parte da igreja reformada porque nós cremos no Espírito Santo dessa forma, em línguas estranhas e tudo mais. Mas quem sabe nós somos, vamos inventar um nome, né? Reforma Pentecoste, sei lá, vamos juntar reforma com Pentecoste. Eita! Mas olha, preste atenção. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja sincera, trabalhadora, sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja que não se cansava de lutar, mas tinha uma coisa contra ela tinha deixado seu primeiro amor. Deus tinha algo contra Asa, ele tinha abandonado o seu primeiro amor.
pastora Ludmila, eu gostava muito dessa música, bem antiga. Ela fala assim: o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Daí ela fala assim, ó: cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura do desgaste com o contra-ataque do mal. E é isso mesmo. Logo após uma grande vitória, Asa foi contratado pelo desgaste, pelo cansaço, pelo sossego, pelo comodismo. Escute, você está aqui e o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Cadê os jovens do avivamento? Cadê as mulheres que foram avivadas com a palavra, com o testemunho do Alan? Cadê aquele povo que foi avivado no acampamento Efésios? Cadê aquele povo que fez voto com o Senhor? Cadê aqueles que juraram ao Senhor, dizendo a Ele: Senhor, eu vou te servir, eu vou voltar ao meu primeiro amor? Cadê? Se nós colocarmos Apocalipse na vida de Asa, nós vamos ver que onde ele caiu. Onde você acha que Asa caiu? Porque essa é a colocação do anjo à igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste. Lembra onde você começou a ficar frio. Lembra onde você esfriou. Onde você esfriou? Ah, eu dei brecha, uma brechona para aquele gatinho lá da escola. Aquela linda lá do serviço. Onde começou? Peraí, eu recebi um poder aqui na igreja, eu recebi uma palavra profética, eu recebi algo grande, mas aí onde foi que tudo começou? Onde começou? Onde eu comecei a esfriar? Onde Asa começou a esfriar? Onde você acha que Asa começou a esfriar? Depois em casa lê 2 Crônicas 14, 15, 16. E veja, onde será que Asa começou? Onde o amor começou a esfriar? Peraí, cadê aquele fogo de quebrar os ídolos por fogo? Cadê aquele fogo de matar as pessoas que não servissem ao Senhor? Cadê aquele amor? E Deus manda eu te perguntar, comunidade Deus vivo, cadê aquele fogo? Cadê aquele fogo dentro do seu coração? Cadê aquela chama? Cadê? Quando Asa teve paz com seus inimigos, ele começou a construir projetos, engenharias. A Bíblia diz que Asa se preocupou com sua própria vida. Ele aproveitou que ele estava em paz e ele começou a cuidar da sua própria vida. Projetos, sonhos, coisas grandes. Eu estou em paz, eu não tenho inimigo nenhum me afrontando com guerra. Então dá para construir edifícios, casas. Ah, agora dá para eu fazer isso, dá para eu fazer aquilo. Não, Deus tem dado paz e vitória, deu dinheiro e saúde. Então agora eu vou me preocupar comigo mesmo. Com meu emprego, com meu futuro. Eu vou me preocupar comigo mesmo. Foi isso. Asa se preocupou com projetos, com coisas para ele, ali, para a fama de Asa, para as coisas de Asa. Se nós formos ver, Deus usou o profeta para corrigir e ele se recusou a ouvir. Você quer ver? Volta lá. Volta em 2 Crônicas, por favor. Obrigada, Paulo. Quando ele fez aliança com Ben-Hadad, naquele mesmo tempo,
veio Hanani, o vidente. Vidente é profeta, é só o nome, tá? E Asa, rei de Judá. Asa, rei de Judá, e disse: Asa, porquanto confiastes no rei da Síria, isso está no capítulo 16, no verso 7, e não confiaste no Senhor teu Deus, portanto, o exército do rei da Síria, perdão, agora mudou aqui, portanto, confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, portanto, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Escute, Deus está vendo você. Os olhos dele passam sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Agora leia comigo o verso 10. É o mesmo Asa? Igreja, a igreja que está atenta, prestando atenção à palavra, diga para mim, esse é o mesmo Asa? Vamos ler verso 10. Porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou na casa do tronco, porque disto grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Será que eu não me encontro como Asa? Nossa, mas a pastora Dalva, ela só vem com palavra ruim contra mim. Ai, antes eu gostava daqui de vir para a igreja, agora não estou gostando mais. Não estou mais mesmo. Antes para mim aqui era tão bom, tão lindo, uma maravilha. Mas agora só vem palavra dura, só tem palavra dura. Escute. O primeiro profeta não trouxe uma palavra branda, ele trouxe uma palavra forte. Ele disse assim: o Senhor está convosco enquanto estiverdes com Ele, mas se você deixar dele, Ele vai te deixar. O Senhor está contigo enquanto você busca, mas se você não buscar, Ele vai te deixar. Só que Asa estava com o coração cheio de amor. Escute, quando nós estamos com o coração amando ao Senhor, quando nós amamos a Deus, quando nós estamos realmente querendo servi-lo, toda palavra que Ele nos fala é boa, seja ela correção, seja ela de bênção, é boa. Mas quando nós estamos afastados, mas quando nós estamos desviados, quando nós estamos longe de Deus, então as palavras de Deus nos ferem. Quando Ele nos corrige, nós ficamos irados com isso. Olha, a Bíblia diz: e Asa se indignou com o profeta, pôs ele na cadeia, mandou ele prender, matou alguns, perseguiu alguns que foram contra, que foram a favor do profeta. Isso acontece conosco se nós nos afastarmos de Deus. As palavras sempre vão ser duras, as palavras sempre vão ser ruins, as palavras vão ser sempre, de novo, as palavras não vão entrar. Não lembro se em 1 Crônicas, eu acho que é aqui mesmo, em 2 Crônicas, capítulo, deixa eu dar uma olhadinha que está grifado aqui, 18, olha só. 2 Crônicas, capítulo 18, é um outro rei, é o rei Acabe. No versículo 7, o rei Acabe, o rei diz assim: então o rei de Israel disse a Josafá: ainda tem um homem por aqui, a qual podemos consultar, um profeta do Senhor. Aí olha o que Acabe fala: tem sim, tem um profeta aqui, que a gente pode consultar, porém, eu não gosto dele, eu aborreço, eu não gosto, porque ele nunca profetiza de mim coisas boas, senão só coisas ruins. É Micaías. Acabe era um homem desviado, Acabe era um homem infernal, era um homem maligno, ele era
família de Deus, ele era rei, escolhido por Deus, ele foi escolhido para estar ali, mas ele era abominável, ele era desviado, ele era totalmente, ele tinha se desviado do Deus vivo, então ele não queria ouvir palavra de correção. Então quando o rei Josafá pede, traz um profeta de Deus, porque só vem profeta de Baal aqui, traz um profeta de Deus. Acabe disse, tem um, mas ele só fala coisa que não dá, não. Ele só... Por acaso o nome dele é Dalva? Então, não traz não. Pelo amor, tira essa Dalva do nosso caminho. Só fala coisa ruim. Será que eu e você estamos assim? Será que nós estamos assim? Ai meu Deus, tomara que seja outro pregador essa noite. Não, lá vem a pastora. Então só vem palavra ruim contra mim. Não, não é palavra ruim. Escuta, a palavra de Deus para nós é essa. Se nós o buscarmos, se nós estivermos com Ele, Ele está conosco. Mas se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. A Bíblia diz que Deus deixou asa. Porque antes Ele o deixou primeiro. A Bíblia diz, podia ter acabado lá, né, a vida de Asa, mas não, acabou aqui, ó. E caiu Asa, doente de seus pés, no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. Agora leia comigo o verso 12 do capítulo 16. Diga, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. A Bíblia não é contra médico. Asa já estava totalmente afastado de Deus. Então você acha que ele ia ainda procurar Deus na hora da sua morte? Querido, depois de uma grande vitória, nós corremos o perigo de nos tornar lentos espiritualmente. Escute, guarde isso no seu coração. Depois que Deus entra na sua vida, faz uma grande vitória, olha, depois de um culto avivado, depois de palavra profética, depois de você sentir poder de Deus no seu coração, na sua alma, Deus renovar você, você corre o risco de, um perigo muito grande, você corre o risco de se tornar lento espiritualmente, devagar espiritualmente, vagaroso de novo. Sabe por quê? Porque fora da igreja, as coisas tomam nosso tempo. Fora da igreja, os homens escandalosos querem nos seduzir. Não a mim, né? Vocês, eu não. Eu tenho um homem só. E não é escandaloso. Juventude, preste atenção. Depois de um culto desse, depois de uma palavra dessa, durante essa semana, eu tenho certeza que o inimigo ele sempre vai fazer isso, mas a palavra profética para Asa qual era? Esforça, Asa, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Duas palavras maravilhosas que deu o profeta a ele, da parte de Deus, e Asa esqueceu. Enquanto você estiver com Deus, Deus está com você. Mas se você o abandonar, Ele também vai te abandonar. Aí Asa, e você e eu podemos falar, pastor, é difícil ficar sempre o tempo todo com Deus, é tão difícil. Aí a palavra profética é essa. Se esforça para ficar com Deus. Se esforça para ficar com Deus. Se esforça para buscar a Deus. Se esforça, sabe por quê, José? Porque a nossa obra, porque esse esforço, Alan, não é em vão, tem recompensa. Sabe qual é a recompensa? Sabe qual é a recompensa? A recompensa é que Deus estará sempre contigo, estará em todo o tempo contigo. Aí sim, o que o salmista falou, você vai poder falar. O
Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Eu não vou ter medo, porque no dia da angústia, no dia da peleja, no dia da dor, Ele está comigo. Mas como Deus pode estar conosco se nós nos afastamos dEle? Essa é uma das histórias mais tristes da Bíblia. De um homem que começou perfeito em suas obras e terminou abominável em seus atos. Mas isso era para dar tremor em você. Isso era para tremer as suas entranhas. Essa história era para comover você. Essa história era para você se deitar aí no banco e falar: Senhor, será que eu não sou asa? Será que eu não estou como asa? Mas tão poucos conseguem ouvir. E tão poucos conseguem entender essa palavra. Sabe o que nós devemos falar? A gente vai falar isso. Me lanço aos teus pés, me prostro ante a ti. Eu sei que tenho bálsamo, Senhor. Tua cura, teu favor, tua graça, teu perdão, teu sangue derramado sobre mim. Purifica-me, restaura. Eu quero voltar. Era isso que a gente tinha que falar. Quando a gente ouve uma palavra dessa, o que a gente tem que fazer é se lançar nos pés do Senhor. É voltar ao primeiro amor. Qual o conselho para a asa, pastora? Primeiro, lembra de onde caiu. Lembra quando tudo começou. É essa falta de perdão que você tem que liberar? Então libera. Lembra de onde tudo começou. Lembra de onde você começou a esfriar. Não, pastor, essa palavra não é para mim. Eu vim aqui hoje, escutei, muito boa essa palavra, mas não é para mim não. Eu continuo fervoroso. Nossa, a chama continua ardendo. Então para você fica essa palavra: esforça-te. Continua se esforçando e não desfaleça as suas mãos. Mas se essa palavra foi para você, coloque-se de pé nesse momento. Tantas coisas nos fazem esfriar na fé. Mas se tem uma delas que eu vou deixar agora para os irmãos como referência, é a mais perigosa. Escute. Jesus Cristo falou, e foi o que aconteceu com Asa, hein? Jesus Cristo falou assim, que um semeador saiu a semear, e ele jogou algumas sementes, e alguns terrenos, mas em todos os terrenos, a semente morria, meu querido. Ela não dava fruto. Mas tem um terreno perigoso, irmão. Sabe qual é? Sabe qual é? O terreno espinhoso. Pedregoso. O terreno mais perigoso é aquele a qual a semente cai, germina, cresce, mas de repente ela é sufocada pelos cuidados desse mundo, sufocada pelas coisas dessa terra, sufocada pelas vaidades da vida. A Bíblia diz desse terreno, irmão, e é o mais perigoso de todos os terrenos. Os outros não são, porque a semente morre. Mas nesse, a Bíblia diz que a semente nasce, que ela cresce, mas é sufocada pelos cuidados deste mundo.
E a Bíblia diz assim, querida Ju, que esse terreno é tão perigoso, Ronaldo, sabe por quê? Porque a semente, ela gemina, ela brota, ela cresce, mas a árvore fica infrutífera. Ou seja, os cuidados desse mundo não deixam você dar fruto. Esse é o pior terreno. Mas os cuidados desse mundo, as riquezas, as vaidades, os apegos, nos impedem de dar fruto. Mas existe um terreno, linda Maiara, que a Bíblia diz assim: mas há um terreno bom, a qual a semente cai, e o lavrador cuida, e ela dá frutos a 30, 60, 100 por um. Eita! Que terreno você é? Hoje nós conhecemos a história triste de um rei famoso, Asa. Um homem que amou a Deus e fez um voto com Deus que amaria de toda a sua alma, de todo o seu coração, e que mataria quem não o amasse. Mas um homem que abandonou a Deus depois de uma grande vitória. O terreno de Asa não era um terreno bom. Ele estava muito preocupado com os cuidados dessa vida. Ele estava muito preocupado com o dinheiro. Ele estava muito preocupado com os viadutos, com as construções. Ele estava muito preocupado com o seu emprego. Ele estava muito preocupado consigo mesmo. Mas agora nessa noite eu pergunto para você: qual é a tua ocupação? Com que você tem se ocupado? Qual a tua preocupação? Você está preocupado com alguma coisa? Eu quero ministrar sobre ti, sobre nós essa palavra. Não desanima, se esforça, não desfaleça a tua mão. Se aproxime de Deus, volte, lembra onde você caiu. Olha, eu disse isso já uma vez, eu vou dizer de novo: se é teu emprego que está te afastando de Deus, sai de lá. Pede para Deus: Senhor, abre a porta, mas eu vou tomar a decisão. Olha aqui, aqui, eu vou te honrar. Se é os teus olhos que estão te tirando da presença de Deus, arranca-os. O que é que está te afastando de Deus? O que foi que afastou a Asa de Deus? O que foi? O pessoal da teologia aprendeu. Quando Josué teve vitória sobre um grande exército, Deus falou para ele: Josué, eu vou te dar vitória, mas você pega os cavalos e já reta os cavalos e queima os carros no fogo. Eu ensinei, Deus falou conosco numa palavra revelada muito linda, que os cavalos já retados são coisas que nos fazem correr para longe de Deus. Escute, os cavalos eram cavalos de guerra, os cavalos eram cavalos que não poderiam ser usados na carroça, mas Deus falou: olha, Israel, não vai pegar nenhuma arma do mundo, não vai pegar nada que é do inimigo para você usar, não vai. E querido, se é o celular que te faz cair na fé, joga esse celular, vive sem. Eu vou amar mandar uma cartinha para você pelo correio. Eita, pastora, converse comigo agora, manda carta pelo correio. Oh, coisa boa. Que bom, né? Que bom se todos nós pudéssemos jogar os celulares fora e conversar olhando olho no olho, e não mais pelo WhatsApp, né? Numa mesma casa, um lá em cima, outro embaixo. Não desce para conversar, fala pelo WhatsApp. Ei, que bom, que bom, que bom. Quem sabe o que nós temos que já retar, o que a gente precisa cortar é essas coisas que nos separam de Deus. Deus está te fazendo hoje uma proposta. Você quer voltar para mim? Você quer voltar ao primeiro amor? Você quer continuar firme? Você quer voltar? Então tira o que te atrapalha, joga fora, se esforça, tem bom ânimo e volta ao primeiro amor. Que primeiro amor é esse, pastora? É aquele que arde, aquele que a gente não vê a hora de chegar na casa de Deus, aquele que a gente não vê a hora de fazer a obra, aquele que a gente não aceita quando as pessoas não fazem direito. É esse amor que Asa tinha, é esse amor que estava no coração dele. Mas os cuidados dessa terra, a preocupação consigo mesmo, com a fama, com o dinheiro, lhe fez sair dela.